O evangelho de hoje é segundo Marcos, capítulo 1, versículo de 21b a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte em toda a região da Galileia. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, tem algumas coisas muito interessantes de nós vermos aqui. Olha, você se lembra do evangelho de ontem? É bom nós pegarmos a sequência para entendermos o que está acontecendo de fato, o que de fato a liturgia quer nos mostrar. Nós vemos através da visão de Marcos, que nós temos, segundo alguns exegetas, que dizem que é um evangelho praticamente ditado por Pedro, porque Marcos andou ou foi discípulo de Pedro durante um bom tempo. Então nós vemos, do ponto de vista de Marcos, uma forma direta de contar, ou bem rápida e sucinta, um tanto quanto resumida, de contar a vida de Jesus. Todo o acontecimento da vinda do Salvador para o mundo. Então Marcos começa dizendo a respeito de que o início do trabalho de Jesus, logo após João Batista ter sido preso, que Jesus começou a falar às pessoas: o tempo se completou, arrependam-se dos seus pecados, convertam-se e creiam no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho era a presença dele, a boa nova de que Deus está no meio de nós. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. E agora, na sequência, logo após Jesus ter falado isso e Marcos ter dito que Jesus passou ao largo do lago da Galileia chamando alguns discípulos, e ontem nós vimos que ele chamou Pedro, André, Tiago e João. Hoje nós vemos Jesus num dia de sábado na sinagoga com esses primeiros discípulos dele já presentes, como diz aqui na escritura de hoje, nesse trecho de hoje. E Jesus ensinava com autoridade. E é importante nós vermos, por exemplo, que Marcos diz que não era como os mestres da lei. Então, Jesus nos chama à conversão, diz que ele está no meio de nós, que o tempo se completou, que a graça está no meio de nós, Deus está no meio de nós. Nos chama à conversão e logo em seguida nos faz um chamado. Ele tem um chamado para você, tem um chamado para mim. E logo em seguida o que ele faz? Ensina. Ele passa a sua doutrina, ele mostra como nós devemos de fato ser, como Deus nos quer, o que Deus planejou para nós, como é de fato que o ser humano foi feito para agir, para pensar, para sentir. E aqui, quando ele fala a respeito dessa doutrina, as pessoas se assustam, se espantam, mas se espantam num bom sentido, se assustam num bom sentido, ficam admirados, porque é um ensinamento dado com autoridade. O que isso quer dizer? Que não é como os doutores da lei, porque Jesus falava do que ele vivia, ele falava do que ele fazia. O ensinamento de Jesus não era uma teoria, como muitos mestres da lei, que Jesus os acusava de colocar fardos pesados sobre os ombros das pessoas e eles próprios não carregarem esses fardos. E assim Jesus mostra que é preciso perdoar, e ele perdoava, que era preciso fazer caridade, ajudar as pessoas, e ele o fazia, e ele atendia, ele curava, ele ensinava,
ele fazia todo tipo de bênção, de graça, de coisas boas para as pessoas, multiplicava o alimento, dava às pessoas que tinham as primeiras necessidades, a necessidade do alimento, curava as pessoas que estavam doentes, ensinava quem precisava do ensinamento, quem tinha sede do saber. Jesus passou fazendo isso, ele ensinava a fazer isso e ele o fazia. Por isso era diferente dos doutores da lei, que falavam de coisas que eles de fato não faziam. Então, para as pessoas, essa autoridade de Jesus, na fala de Jesus, é muito diferente. E essa autoridade se revela a hora que um espírito mau que estava na sinagoga, na igreja daquela cidade, na igreja de Cafarnaum, a sinagoga é como se fosse uma igreja. A igreja daqui, por exemplo, de Santa Fé, não era uma catedral, não era um grande templo, mas era um local onde se reuniam para fazer suas orações, para aprender mais a respeito da palavra de Deus, da lei de Deus. E num lugar como esse, olha só, um lugar que seria para ser sagrado, havia um espírito impuro que estava em um homem lá, mas a autoridade de Jesus o expulsou. Quer dizer que Jesus, além de tudo, tinha autoridade sobre os espíritos. Essa vivência de Jesus, de fazer, de viver o que ele falava, de viver a palavra que ele professava, dava a ele também autoridade para expulsar os demônios, para expulsar os espíritos ruins que circundavam o local. Isso tudo é um grande ensinamento para todos nós. Se nós de fato queremos dar bons exemplos, nós precisamos, primeiro de tudo, realizar isso em nós. Nós que somos pais, que somos mães, avós, e também pessoas que de repente são responsáveis pela educação de jovens, de crianças, se nós não fazemos alguma coisa, nós não temos como cobrar da criança, nós não temos autoridade sobre isso. Se nós queremos, por exemplo, que os nossos filhos tenham uma boa conduta, que vão à igreja, mas se nós não vamos à igreja, como nós vamos ter autoridade para cobrar que nosso filho vá à igreja? E assim é em todas as áreas da nossa vida, na educação dos filhos, no nosso trabalho, na nossa vida matrimonial, na nossa vida em sociedade. Nós devemos fazer a palavra de Deus ser concretizada, ter de fato respaldo na nossa vida pela nossa vivência. E depois nós não vamos precisar nem falar da palavra, a nossa própria conduta já vai ser um exemplo e já vai ser uma forma de evangelizar o nosso próximo. Que possamos seguir o exemplo de Jesus nesse dia e para essa semana e colocar em prática suas palavras e assim ser uma testemunha viva da palavra de Deus em nossas vidas.